Olá, bom dia. Meu nome é Bianca Carine, eu sou orientada pelo professor José Luciano Nepomuceno e hoje eu vou apresentar o trabalho o Estudo in silico da proteína viperina no parasito Trichomonas vaginalis. A viperina é uma proteína ligada a um radical SAM, que é o radical S-adenosilmetionina, e ela tem a sua expressão induzida por interferon em mamíferos. E ortólogos dessa proteína eles foram identificados em organismos evolutivamente distantes, como bactérias e seres humanos. Em animais, essa proteína se associa ao retículo endoplasmático pela sua região N-terminal e ela é capaz de interferir com a replicação de diversos vírus, como HIV, influenza A, dengue 2 e etc. A ação antiviral dessa viperina ela se dá por mecanismos diversos, mas o mais conservado consiste na produção de nucleotídeos do tipo DDHs NTPs, que interferem com a replicação viral atuando como agentes antivirais naturais. Então, nessa imagem, a gente pode ver um exemplo em A, o mecanismo antiviral da viperina em eucariotos, em C, em procariotos. Então, enquanto a viperina é descrita em mamíferos, ela produz apenas o DDH-CTP, que é referente à citidina trifosfato, as viperinas bacterianas em procariotos produzem o DDH-UTP, referente à uridina trifosfato, o DDH-CTP e o DDH-GTP referente à guanosina trifosfato. Isso tudo vai depender da espécie que está sendo estudada. O parasito Trichomonas vaginalis ele é o agente etiológico da tricomoníase em humanos, que é uma infecção sexualmente transmissível, não viral, como é a prevalência no mundo. E a Trichomonas vaginalis ele pode ser infectado por vírus da família Totiviridae. E pelo menos 4 linhagens diferentes já foram descritas, TVV1, 2, 3 e 4. E existem evidências que a presença desse TVV, nesse Trichomonas vírus, ele influencia na patogênese da tricomoníase, aumentando a evasão do sistema imunológico e a gravidade dos sintomas. O genoma de Trichomonas vaginalis ele possui um gene que codifica uma proteína homóloga, que é a viperina, ao qual a gente denominou TV-viperin. O objetivo do projeto consiste na caracterização in silico do produto TV-viperin. Então, nessa etapa, a gente vai investigar se a TV-viperina ela tem a capacidade de se ligar com nucleotídeos trifosfatados em ensaios de DOC molecular para definir se ela é capaz de produzir DDHs NTPs antivirais. E por isso, realizaremos a construção, validação de um modelo, passaremos pela etapa de redocking e, por fim, o docking molecular. Bom, inicialmente, através da busca na literatura e nos bancos de dados com o BLAST, realizamos um alinhamento com o software Bioedit e aqui podemos ver organismos tanto eucariotos quanto procariotos, compartilhando os resíduos que estão associados à viperina. Os resíduos coloridos indicam os aminoácidos conservados e o que mais chama a atenção é que eles compartilham um motivo, que é um motivo de cisteína, que é indicado por esse retângulo vermelho. E ele é extremamente importante para a ligação no radical SAM, para a produção de todas essas respostas antivirais. E podemos ver que tem viperina em camundongo, em tricomonas vaginalis, tricomonas fetus, homo sapiens e em vários outros organismos. A escolha do molde ela foi feita por homologia, então buscamos a proteína no PDB e também colocamos no Swiss Model e escolhemos esse molde, que é esse 6Q2P, que é uma viperina de camundongo. E o Swiss Model ele gerou um modelo inicial, então fizemos a sobreposição quimera com a viperina de camundongo e além disso calculamos o RMSD, que é o desvio padrão dos resíduos, que deu 0,49 angstroms. Então, refinamos esse modelo inicial no 3D Refine e ele gerou 5 modelos para a gente e escolhemos um para ser o nosso modelo. Então, fizemos novamente uma sobreposição no Quimera, utilizando a viperina de camundongo, que escolhemos no começo e a gente utilizou ela como molde. E aqui abaixo mostra os valores do desvio padrão dos resíduos do modelo inicial e do modelo refinado. O modelo inicial 0,49 e o modelo refinado 0,51. Aumentou um pouquinho, mas está dentro dos padrões.
Agora iremos para as etapas de validação. Esse é o gráfico de Ramachandra para avaliar o arranjo desses resíduos feito com o ProCheck, e onde a gente pode observar as regiões favoráveis, permitidas, generosamente permitidas, e regiões desfavoráveis. No eixo X a gente tem o ângulo φ e no eixo Y tem o ângulo π. Em vermelho temos as regiões favoráveis, em amarelo regiões permitidas, bege generosamente permitida, em branco regiões desfavoráveis. E olhando esses gráficos, o nosso modelo refinado, que é esse últimozinho aqui, apesar de ter regiões desfavoráveis, os resíduos importantes não se encontram nessas regiões. E aqui é o gráfico de Z-Score feito com um servidor Prosa Web. Podemos ver que o eixo X é o número de resíduos e no eixo Y o Z-Score. Em azul claro a gente tem a cadeia de proteínas feita com raio-x. Em azul escuro temos a cadeia de proteínas feita por ressonância magnética nuclear. E aqui esperamos que os nossos modelos estejam dentro dessas áreas que estão em azul. E podemos ver que todos os nossos modelos, inclusive o não refinado e o modelo inicial, estão dentro dessa área em azul. Então, isso é muito bom e eles estão dentro dos parâmetros do gráfico de Z-Score. Aqui temos o gráfico de energia feito no servidor Prosa Web e aqui buscamos avaliar a qualidade local, plotando as energias em função da sequência de aminoácidos. Então, nesse gráfico, temos uma janela de sequência de aminoácidos. Em verde escuro são 40 e em verde claro são 10. E o ideal é que essa energia fique abaixo dessa linha. E como podemos ver, tanto o nosso modelo inicial quanto o nosso modelo refinado tem uma baixa energia. E isso é muito bom. Aqui na figura 7, a gente tem a análise da estrutura 3D e 1D pelo servidor Verify 3D e a gente buscou verificar a compatibilidade desses resíduos do molde com o modelo. E podemos ver que nos três, tanto o molde quanto o modelo refinado, as estruturas tiveram mais de 80% dos resíduos, mostrando que o modelo refinado é bom. E por fim, aqui do lado, na figura 8, a gente tem a análise dos valores de Keyman, que é um valor estimador baseado em diferentes propriedades geométricas, e ele fornece a estimativa da qualidade tanto de resíduos quanto da estrutura como um todo. E o ideal é que esses valores eles estejam próximos de zero e podemos ver como a qualidade do modelo aumentou após o processo de refinamento, né? Ficando com um valor aí de aproximadamente 0,97. E aqui podemos ver os nossos modelos, tanto refinado quanto não refinado. E a gente observa que o modelo refinado ele se encaixa melhor no nosso molde. E a gente pode observar que nessa pontinha, no modelo rosa, né, que é um refinado, eles estão... As estruturas parecem estar mais juntas, né, do que nesse modelo com o roxo, que é o não refinado. As cadeias dos modelos eles estão mais separados. Então, isso indica que o nosso modelo refinado ele se parece muito com o nosso molde. E isso é muito bom. Com o modelo validado, a gente partiu para as etapas de redocking, onde buscamos verificar a qualidade dos dockings moleculares. Então, criamos uma caixa grid para delimitar os locais de ligação ou de possíveis ligações dos nucleotídeos trifosfatados. Então, utilizamos esses parâmetros que estão ao lado e utilizamos a nossa proteína de camundongo, que tem um nucleotídeo trifosfatado, que é o CTP. Então, aqui realizamos o redocking do ligante da estrutura de viperina de camundongo. O redocking ele consiste basicamente em saber se o software é capaz ou não de predizer corretamente a posição do ligante num sítio ativo da proteína. Então, após o redocking, esse foi o resultado. O ligante que eu preparei no redocking está colorido e o ligante original da estrutura cristalizada, que é o CTP, ele está em rosa. Então, a gente observa que o parâmetro está muito bom, que tem pouco desvio, né, desses ligantes. Então, os parâmetros para fazer o docking eles estão bons. E isso foi capaz de predizer corretamente a posição do ligante, como a gente pode ver aí nas imagens.
E por fim, nós fizemos o docking para predizer a melhor orientação de ajuste de um ligante em uma proteína, ou seja, para avaliar se esse homólogo de viperina ele é capaz de ligar no nucleotídeos trifosfatado. Então a gente utilizou os 4 ligantes do começo, ATP, CTP, GTP e UTP. Porém, quando a gente observa esses ligantes ligados a essa estrutura, a gente vê que a viperina não foi capaz de ligar corretamente esses nucleotídeos trifosfatados. Então, houve alguma barreira nessa estrutura que não deixou que esses nucleotídeos fossem ligados corretamente, esses nucleotídeos trifosfatados que a gente citou no começo. Então, como conclusão, a gente construiu um modelo por homologia da proteína D-viperina, cuja qualidade ela pode ser considerável. Os parâmetros para o docking obtidos através do redocking são bons. E a hipótese para os nucleotídeos trifosfatados não terem sido ligados à estrutura da T-viperina, a hipótese é que a cavidade da T-viperina não permite a ligação dos nucleotídeos trifosfatados. Então, as perspectivas dessa etapa é investigar a hipótese a fim de saber o que impede essa ligação. Então é isso, muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado.